Se você não assistiu o programa Mais Saúde passado com o professor doutor Milton Ruiz, que é lá da Faculdade de Medicina da USP, entende tudo de oftalmologia e mais alguma coisa, vai lá no Canção Nova Play que você vai ficar encantada, encantado com as informações. Se bem que eu vou pedir para ele dar só uma passeadinha, porque nós estamos falando de algo que é, assim, não gosto de falar assustador, mas é muito importante saber. As crianças estão desenvolvendo miopia precocemente, não que a gente teria que esperar que elas um dia tivessem essa miopia, mas poderíamos evitar com detalhes pequenos que o professor vai nos falar e principalmente vai abordar o que é a continuação do programa passado, que é como se dá essa progressão e como nós poderíamos fazer para evitar essa progressão. Vamos lá? Vamos. No programa anterior, nós ressaltamos que a criança com 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade, ela é mais susceptível a desenvolver miopia. E nessa faixa de idade, a prevenção da miopia, o impedimento do aparecimento ou retardar o aparecimento, poderia se dar fazendo com que a criança utilizasse ambientes externos para as suas atividades de recreação, pelo menos 2 horas por dia. Isso seria maravilhoso. Os trabalhos medem que isso poderia diminuir em 20% a taxa de progressão da miopia. É muito importante. O segundo ponto é, uma vez a criança apresentando miopia, por exemplo, 6 anos de idade, apresenta meia dioptria de miopia, nós não fazemos nada. Essa criança chega aos 15 anos com 7,5 graus de miopia. Nossa! Acima de 5, a Organização Mundial de Saúde diz, alta miopia, nós vamos falar dos problemas da alta miopia. Vamos imaginar que a gente consiga reduzir 50% da progressão da miopia desta criança. Ela vai chegar com 15 anos com 3,5 dioptrias. Olha, isso está associado com muito pouquíssimas complicações quando ela tiver a sua idade mais tarde. Nós estamos falando do Brasil, hoje, 2020. É muito parecido como era a China há 100 anos atrás. Depois, quando eles migraram para cidades, uma atividade de estudo muito intensa, né? E acesso a essas tecnologias, a miopia explodiu. Hoje, na China, você pega estudantes universitários de 20 anos, 96% são míopes. A gente fala que em 2030, 2040, nós vamos ter quase 1 bilhão de pessoas com prejuízo visual pela miopia. Então, como é que a gente reduz isso? Primeiro, adiando a manifestação da miopia, que é afastando as crianças das telas digitais e aumentando as atividades de recreação externa com iluminação. E a segunda, existe um tratamento farmacológico, que é um colírio de uma medicação que se chama atropina diluída, que é uma gota à noite, e nós vamos ter novidades para o ano que vem de óculos com lentes especiais que podem ajudar a progressão da miopia. Né? Existem atualmente até algumas lentes de contato já para isso, elas custam caro, são lentes especiais, as crianças usam para dormir, 7 a 10 em cada 10 mil desenvolvem ulcerações que podem comprometer a visão. Isso não é saúde pública, esses são casos específicos. Saúde pública, neste momento, é a atropina 0,01%, que é uma gotinha à noite, e o acompanhamento. Acompanhamento significa, basicamente, aumentar as atividades externas. Reduzir a pressão educacional não é só ler menos, é ler numa distância adequada, 40 centímetros, iluminação, de preferência natural. Sempre que possível, evitar essas iluminações naturais com luz LED, que são essas luzes brancas, fluorescentes, porque a emissão de radiação de luz azul de alta energia também favorece o aumento da miopia. Mas no conjunto, onde que a gente pode atuar e diminuir isso para não chegar neste ponto, é impedir o aparecimento. Quanto mais cedo aparece, maior a miopia tardia. E a segunda coisa, hoje a gente tem, não custa caro, é interessante até que se possa, do ponto de vista do governo,
após essa pandemia, inclusive, adotar a utilização de uma gota de atropina diluída à noite, com controle, e não tem efeitos colaterais, não atrapalha a visão, não atrapalha as atividades, e isto reduz 50% da progressão. Agora eu fico pensando, quem estaria lutando por nós, perante o governo, para tornar isso um ato de saúde pública? Quer dizer, o oftalmologista, eu não sei como funciona isso em ordem assim de saúde pública, o senhor pode me explicar muito melhor, mas as crianças, elas têm acesso logo cedo a esse tipo de serviço nas UBSs, enfim. Então, olhando para as crianças, Sim. Alguns países asiáticos, por exemplo, adotaram a seguinte conduta: tiravam as crianças da escola, de dentro da parte física da escola, para ter atividades externas durante 1 hora ou 2 horas por dia, pelo menos 1 hora. E isso virou programa de saúde pública em alguns países lá. Tecnicamente, isso vem associado com diminuir 20%. Isto significa que, do ponto de vista de saúde pública, a redução do número de pessoas que vão perder a visão lá para frente é extraordinariamente grande. Você reduz essas coisas. Então, é uma somatória de... saúde pública é isso. Você olha, a ciência que olha para a saúde, prolonga a vida, mas tem que trabalhar de uma maneira organizada pela sociedade e tem que ter alguma pressão para isso. O que eu vejo, qual é a realidade? Eu lido com um público muito feminino no consultório e eu vejo muitas usando um tablet como vai brincar com isso? Assim eu fico mais tranquila. E é desde pequenininho. Como é que essa mãe vai saber se essa criança está desenvolvendo miopia? Quando que existe essa necessidade de levar essa criança a um oftalmologista para ver que ela está com prejuízo na visão? A gente, quando conversa, a gente pisca 15, 20 vezes por minuto, mas uma criança num tablet, num smartphone, como adulto, pisca menos, 4 vezes. Então o olho fica aberto, seca, com alterações da superfície do olho das crianças iguais às alterações das pessoas adultas com o olho seco e importante. Então, olha, estrabismo, olho seco e miopia. Há um problema mais sério que é a distância. Essas telas emitem luz azul de alta energia e você está olhando diretamente para elas. Então, respondendo à primeira pergunta, o que é que a gente mais teme? É a mãe que diz assim: não, você vai brincar no seu quarto. A criança, então, recolhe no quarto, que tem uma iluminação inadequada, e ainda bota o cobertor, pega isso e fica escondido. É verdade. Tem tudo. Na escuridão, ou em pouca luz, a pupila dilata. Ela coloca o equipamento na frente do olho. O olho recebe direto esses raios azuis de alta energia, que eventualmente poderão, nessa idade, aumentar a chance de catarata e aumentar a chance de degeneração da retina. Então, é todo um processo, mas se a gente olhar basicamente para a miopia que nós estamos falando mais, afastar, fazer intervalos, ter atividade externa e aumentar a iluminação mesmo interna. Tem que aumentar a iluminação. Tira a cortina, abre a janela, deixa entrar luz e melhore a iluminação. Mais iluminação, menos miopia. Tá vendo? Olha, gente, quanta informação. Então, fiquem atentas, porque é exatamente o que o professor falou, né? Eu lembrei logo aquelas crianças que vão para o quarto, se tampam e ficam vendo o tablet. Ai, que agonia. Bom, olha quanta informação bacana que você pode estar passando para as amigas, para os pais, para os filhos que têm crianças e estão nesse momento em home office e tudo mais. Não esqueça, isso está tudo lá no Canção Nova Play. Divulgue, porque além de tudo você está divulgando a comunidade Canção Nova. Muito obrigada. Obrigada, professor. Opa.